Boa noite, amada igreja, graça e paz. Vamos abrir nossas Bíblias na carta de Tiago, capítulo 2. Hoje a mensagem está no capítulo 2, do verso 1 até o verso 13. Tiago 2, do 1 ao 13. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. Meus irmãos, não tenhais fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e entrar também algum pobre mal vestido, e tratardes com deferência o que tem os trajes de luxo, e lhe disser: você, assenta-te aqui em lugar de honra, e disseres ao pobre: você, fica ali de pé, ou assenta-te aqui debaixo do estrado dos meus pés. Não fizeste distinção entre vós mesmos, e não vos tornaste juízes tomados de perverso pensamento? Ouvi, meus amados irmãos. Não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura, que diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se, todavia, fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse: não adulterarás, também ordenou: não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira, e de tal maneira procedei com aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade, porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa no juízo. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Vamos orar, pedindo que Deus fale ao nosso coração, derrube as barreiras que tendemos a levantar nele, para que nós acolhamos com mansidão a palavra em nós implantada. Pai querido, obrigado por esse tempo de culto. Num dia tão frio, nós estamos aqui reunidos, Pai, para entregar ao Senhor tudo que é devido ao teu santo nome. E nós te agradecemos, porque na medida em que nós damos ao Senhor tudo aquilo que o Senhor merece, o Senhor ainda se agrada em nos abençoar. E nós queremos te pedir, Pai, que a Tua palavra dessa noite, a palavra que já foi cantada, ouvida, lida, encontre em nosso coração um solo fértil para florescer. Ajuda, Pai, aqueles irmãos que têm um coração duro, a ter ele amolecido pelo Senhor, pelo Teu Espírito, para que a Tua palavra nos transforme, que ela nos molde, para que nós sejamos aquilo que o Senhor quer que nós sejamos, e não aquilo que o nosso coração ou esse mundo quer que nós sejamos. Nos prepara, Pai, para recebermos a Tua palavra com fé. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, pela própria leitura, você já sabe que é um texto duro, que é um texto difícil. Alguns de vocês, durante as últimas semanas, nos grupos familiares, na porta da igreja, na saída para lá e para cá, falam assim: nossa, mas o Tiago, hein? O Tiago gosta de dar uma bronca na gente. E é verdade. Tiago lidava com pessoas difíceis, muito parecido com a gente. Um monte de gente difícil. Se você é honesto o suficiente, você sabe reconhecer que você não é tão fácil assim de lidar como você gosta de imaginar. E Tiago não tinha muita papa na língua. Então ele falava justamente aquilo que aquela igreja que estava sofrendo fora de casa precisava ouvir. E aqui ele trata de um dos momentos mais duros da carta, porque ele está falando sobre a acepção de pessoas. Acepção de pessoas, esse termo que é utilizado aqui várias vezes na nossa tradução, é justamente aquela postura de você fazer preconceitos, julgamentos com base na aparência externa e tratar pessoas de acordo com a aparência, com a roupa, o saldo bancário, ou tratar de forma diferente por esses motivos. E Tiago fala isso para uma igreja que sofre, uma igreja que, por conta da perseguição, estava longe de casa, perdendo seus empregos, perdendo suas economias, e, naturalmente, muitos deles passavam necessidades financeiras. E esses irmãos com necessidades financeiras, em sua grande maioria, foram espalhados por várias regiões, e essas igrejas que se reuniam nessas várias regiões receberam a carta para serem instruídos com relação a como viver no meio da perseguição, no meio do sofrimento. E Tiago aqui
vai chamar a atenção daquela igreja, que agora, no perda financeira, no meio da dificuldade, tem a tentação no coração de tratar as pessoas com acepção. Por isso, o nosso texto de hoje vai falar sobre como que o favoritismo, essa acepção, é algo extremamente perigoso, e como que nós devemos enxergar isso e lidar com isso, com a sabedoria que vem do nosso Deus. Então o texto começa, no versículo 1, com a chave, o remédio, que no final eu vou voltar nele, para nós podermos entender como que a sabedoria do alto, a sabedoria de Deus, nos orienta a lidar com os problemas da acepção de pessoas. O texto começa dizendo: meus irmãos, não tenhais a fé que vocês têm em Jesus Cristo, o Senhor da glória, em acepção de pessoas. É muito simples. Não diga que você é cristão, não viva o seu cristianismo, se com isso você compatibiliza tratar pessoas de forma diferente, de forma desigual, por conta de aparência, saldo bancário ou condição social. Não torne parte do seu cristianismo esse tipo de acepção de pessoas, porque são coisas extremamente incompatíveis. Se você adora o Senhor glorioso, Jesus, o Rei da Glória, você não tem o direito, pela sua fé, é algo completamente incoerente, tratar as pessoas de forma desigual por conta de fatores meramente externos. E aí Tiago começa a nos mostrar, do versículo 2 a 4, uma situação que talvez tenha acontecido em muitas igrejas daquela época e pode acontecer ainda hoje. Tente se imaginar na seguinte situação: você está na sua igreja, aqui no caso ele fala sinagoga, porque eram cristãos de origem judaica, você está na sua igreja como se fosse aqui hoje. E aí, você conhece já quem é da igreja, quem não é, você conhece mais ou menos onde cada um senta, quem é na sua igreja. E aí, quando está para começar o culto, entram duas pessoas pela porta. Entra um CEO de uma empresa. Ele vem de terno, cabelo cortadinho, perfumado, barba feita, relojão, todo no shape, no naipe. Aquele homem assim, você olha e fala: esse aí está vivendo bem. E do outro lado aqui, entra um homem simples, que não está com um cheiro tão bom assim, talvez já não toma banho há uns 2, 3 dias, a sua roupa está um pouco desbotada, uma manga está mais comprida que a outra, o cabelo está um pouco bagunçado, a barba por fazer. É uma pessoa que, aos olhos humanos, não está tão bem assim. Uma pessoa que você olha, dependendo do espaço que tem no banco, na hora que a pessoa vai sentar, você ainda faz assim, ó, com a desculpa de que você vai dar um pouco mais de espaço para conforto. E não é conforto, é realmente preconceito. E chegam duas pessoas assim na igreja, e Tiago fala: o que vocês costumam fazer? É muito comum, pelo que eu tenho ouvido de falar de vocês, que talvez aquele homem, bem vestido, com aparência de ter chegado aqui com um carrão e tudo mais, na hora que ele chegar, é capaz de alguém fazer assim: opa, por favor, sente-se aqui, pega o meu lugar, não tem nenhum problema. Você precisa de uma Bíblia? Você precisa de alguma coisa? Quer que busque água para você? Fique à vontade, essa igreja é a sua igreja. Qualquer coisa que você precisar, pode falar comigo, pode contar comigo, que eu vou te ajudar. Sinta-se à vontade. Aí o outro homem, você já deu aquele espaço a mais, você fica até com vergonha de perguntar alguma coisa, vai que ele está um pouco embriagado, você não sabe se aquele cheiro é um pouco de falta de banho, se é bebida, se é cigarro, o que é, e você fica meio que assim. Aí na hora de ler a Bíblia, você fica assim: será que ele sabe ler? Eu não vou nem oferecer a Bíblia, vai que ele não sabe ler, vai que ele não sabe cantar, enfim, vai que ele está um pouco alterado, e você começa a tratar um pouco diferente. E a pessoa fica ali sozinha, isolada no culto. Aí tem toda a mensagem e tudo mais, acaba o culto. Na hora de ir embora, os dois estão indo embora ao mesmo tempo. E você só vai conseguir falar com um deles. Com quem que você vai falar? A reação da igreja, para quem Tiago escreveu a carta, ele já sabia. Era de chegar no homem rico. Falar: opa, calma, não vai embora. Tem um cafezinho aqui do lado. E o outro homem, some na noite e nunca mais volta. Fica à vontade, se precisa de alguma coisa, conta comigo, o WhatsApp do pastor está aqui, dia, manhã, noite, não importa. A gente trata diferente. E Tiago fala: isso é incompatível com o cristianismo. Esse tipo de postura, por mais comum e até mesmo natural na nossa sociedade, e na sociedade daquela época, em qualquer sociedade, é algo contrário ao evangelho, é um anti-evangelho. Às vezes a gente pensa sobre o anticristo, que a gente crê que um dia virá um grande líder mundial, alguns creem que virá um grande líder mundial que vai unir o mundo contra a fé cristã. Só que a gente não percebe que a postura daquele homem, que talvez um dia venha, é a mesma postura que nós temos hoje, de negar o evangelho por meio de atitudes. Ou você acha que Satanás, o anticristo, seja quem for, vai chegar no mundo e falar assim: eu sou o mal, eu vim aqui para acabar com a fé cristã, porque eu fui enviado do inferno. Não, ninguém faz isso. Satanás não é tolo dessa forma. O que acontece? Ele vai ter toda uma maneira de proceder, que é sedutora, que é atraente. O diabo sempre fez assim.
Por que você acha que o nosso cristianismo hoje, às vezes, é tão fraco? Porque nós temos uma visão de cristianismo adequada à classe média brasileira, à classe média americana. Francis Schaeffer, no século passado, um grande teólogo e filósofo cristão, falava justamente disso. O grande problema da igreja americana dos anos 80, 90, 2000, era justamente o comodismo com a classe média. E aqui não querendo ofender ou falar que é problema você ter dinheiro ou não ter problema ter dinheiro. O problema é o nosso coração. E ele falava que na América do Norte, o que aconteceu? As pessoas relacionaram o ser um cristão padrão, saudável, é ser um homem casado, uma mulher casada, com 2 filhos, comercial de margarina, não passa necessidade, é uma pessoa mais ou menos moral em quase tudo, pelo menos no mais explícito, e se você viver dessa forma, tiver essa condição financeira e social, está tudo bem. E o que acontece num país próspero como os Estados Unidos, a maior parte da população já meio que tinha isso. O que fez o quê? Borrifou um perfuminho de evangeliquez, um glória a Deus, paz o Senhor, um Jesus Cristo te ama, e acabou. Isso virou cristianismo. No Brasil, um país com um pouco mais de desigualdade, com mais pobreza, nós meio que fizemos isso com a classe média baixa brasileira, ou a classe baixa brasileira. Olha, não importa muito o que você faz, você tem os seus perrengues, seus corres, mas se você é um pouquinho cristão, já está tudo bem. E Tiago fala que não. Cristianismo não é esse tipo de visão social que molda a gente a favorecer uma pessoa ou outra por conta do que tem ou não tem. O cristianismo trata as pessoas por iguais, porque Deus as fez assim. Lá no começo da Bíblia, em Gênesis 1, versículo 26 a 28, fala: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Ali não fala, façamos o homem branco, façamos a mulher, façamos o homem preto, façamos o mulato, façamos quem for, não importa. Façamos o homem. Todo ser humano é imagem e semelhança de Deus. Todo ser humano tem dignidade igual, não importa a sua cor, raça, orientação sexual, o que for. Você é imagem e semelhança de Deus, não importa a sua origem. E o problema é que o pecado faz o quê? Tudo bem, somos todos iguais, só que alguns são mais iguais do que outros. E com o tempo e com o passar do pecado na sociedade, as divisões começaram a surgir não só por uma questão econômica, mas por uma questão de pecado mesmo no nosso coração. E começamos a destratar pessoas, separar pessoas por conta da sua cor, do quanto recebem e o que fazem da sua vida. Isso é anti-evangelho. O evangelho de Jesus Cristo é um evangelho que restaura a ordem da criação original. Lá no Éden, nós devemos voltar por meio de Jesus Cristo ao padrão da criação no começo. Não há diferenças entre pessoas. Todos somos imagem e semelhança de Deus. Todos somos, pela fé em Jesus, filhos de Deus e voltamos ao status original. Por isso, o cristianismo que separa pessoas, o cristianismo que coloca degraus de maior ou menor honra, dependendo de vários fatores sociais, não é cristianismo, é uma heresia. É uma das piores aberrações que nós criamos na modernidade e que naquela época alguns já viviam. E por isso, Tiago vai mostrar aqui 3 argumentos pelos quais o favoritismo, o sectarismo, ele é horrendo aos olhos de Deus. Em primeiro lugar, Tiago vai nos mostrar que o favoritismo é tolice. Tiago tem falado bastante na sua carta da sabedoria. E lá em Provérbios de Salomão, no Antigo Testamento, nós temos 2 contrapontos, a sabedoria e a tolice. Ser tolo não é ser uma pessoa ignorante, que nunca estudou muito e não sabe muita coisa. Ser tolo é uma pessoa que não sabe usar o conhecimento que recebeu da parte de Deus da forma que tem que usar. O sábio não é aquele que sabe muitas coisas, isso ajuda, mas é aquele que o pouco que sabe, sabe aplicar na sua vida e viver de acordo. E Tiago nos mostra que aqueles que vivem para favorecer os ricos, esperando conseguir algum favor, alguma bênção, alguma oferta, algum tipo de promoção social, são pessoas tolas. Porque naquele contexto, e até nos dias de hoje, pessoas que ficam bajulando, outros por conta de sua posição social, são prejudicados. Olha o que ele diz do versículo 5 até o versículo 7. Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para os tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós são invocado? Então Tiago agora chama a igreja para limpar o óculos. Vocês estão enxergando tudo errado. No Evangelho de Lucas, que nós lemos em 2 momentos da liturgia, é um dos evangelhos em que o autor, Lucas, mais enfatiza o amor de Deus para com os pobres. E hoje em dia, por conta dessa briga tola que surgiu no Brasil de direita e esquerda, falar que Deus ama os pobres se tornou um discurso de esquerda, se tornou um discurso de teologia da libertação. E tem os excessos e tem erros desse lado mesmo, é um extremo. Porém, com medo do extremo, a gente foi para o tão outro extremo, que esquecemos que a Bíblia de fato fala que Deus ama o pobre,
que existe uma atenção especial da parte do Senhor para aqueles que passam necessidade. Deus se importa com o pobre, Ele se importa com aqueles que têm fome, Ele ouve o roncar da barriga das crianças, e isso mexe com Ele. Deus se importa com os que passam necessidades. E no Evangelho de Lucas, em vários momentos, Jesus deixou de estar na casa de homens ricos, que o convidavam para ficar nas ruas com os pobres. Ele multiplicou pão para pessoas que não tinham como comer. Ele curou feridas de pessoas que não tinham como comprar remédio. Ele ajudou pessoas que não tinham como se ajudar, e nem ser ajudadas por outros. Hoje em dia já é ruim ser pobre. Naquela época, que não tinha tanto assistencialismo da parte do Estado, era ainda pior. Você ficou doente? Se vira. Você está com fome? Problema seu. Eu não tenho nada a ver com isso. Se César não quer te ajudar, não sou eu que vou te ajudar. E naquela época, Jesus fazia o quê? Dava o seu tempo, o seu amor, o seu dinheiro, o seu poder para cuidar dos pobres. Não só porque eram pobres. Ele pregava o evangelho para eles. Mostrava que, às vezes, na pobreza, a gente tem uma percepção muito mais realista da vida do que na riqueza. Porque quando você está passando necessidade, você percebe, tudo que eu tenho só vem da mão do Senhor. Por mais que eu trabalhe, junte dinheiro, pouco que seja, eu nem junte, às vezes até falta. Eu sei que no final do mês, Deus está cuidando de mim. Eu sei que no dia que meu filho roncar de fome e eu não tiver comida para dar para ele, Deus vai trazer comida para o meu filho. Deus vai cuidar da minha família. E só aqueles que passaram necessidade sabem do que eu estou falando. Deus cuida do seu povo, Ele cuida dos pobres, Ele cuida dos que precisam, porque Ele ama a sua família. Deus não é diferente com os que passam fome e nem com aqueles que passam necessidade. O problema é que a nossa visão é o quê? Olha, o pobre, o Estado ajuda aqui, Deus ajuda, se Deus quiser. Eu preciso de ajuda. O que eu vou fazer? Vou bajular os ricos. Por quê? Na hora que um rico entrar na igreja, já pensou a oferta que ele pode dar? Já pensou? Às vezes, a oferta de um ricão que entrar aqui na igreja, a gente pode comprar um terreno novo para a igreja. A gente pode comprar uma perua para poder buscar as pessoas da igreja. A gente pode fazer uma grande ação social com uma baita de uma oferta que alguém pode dar. E é verdade, várias vezes na história, Deus converteu pessoas ricas justamente para abençoar o povo de Deus através de grandes ofertas. A generosidade desses homens é comprovada na história. Porém, na maior parte das vezes, naquela época e até hoje, pessoas com muito recurso não são as que mais ajudam o reino de Deus. Muitas vezes, aquelas pessoas mais fiéis em dízimos e ofertas, aquelas pessoas mais dedicadas ao serviço da casa do Senhor, são os que menos têm. Aqueles que passaram fome sabem como é ruim isso e ajudam quem precisa. Aqueles que passaram necessidade sabem o quanto uma oferta de 10, 15, 50 reais pode ajudar quem precisa, porque um dia foi ajudado dessa forma. Hoje nós teremos a ordenação de um novo diácono e investidura de mais 2 que foram reeleitos. A diaconia da igreja sabe muito bem o que é isso. E se não sabe, tem que buscar saber, por meio do serviço, que tem gente para ajudar. Cuidar de gente é um privilégio. E quando você cuida motivado pelo amor do Senhor, você vê o que Deus faz. Deus cuida das pessoas. O problema é que a nossa tentação é fazer o quê? O pobre, Deus cuida. Eu vou procurar um benefício. Eu vou ficar bajulando meu chefe, porque vai que ele me dá uma promoção. Eu vou ficar no pé daquele homem rico na igreja, porque vai que ele fica mais convertido, né? O bolso dele converte mais e ele ajuda mais. Eu vou ficar perto daqueles que têm mais, porque vai que aquela pessoa me considera um amigo, eu tenho algum prestígio social. E o que acontece muitas vezes, não dá em nada. A gente se humilha, passa vergonha, nega o nosso caráter, a nossa família vê como a gente é vendido, e no final a gente ainda não ganha nada. Naquela época, pessoas ricas faziam o quê? Compravam votos no tribunal, compravam causas para si mesmo. Por meio da sua riqueza, oprimiam ainda mais o pobre. Eu quero o terreno dele, eu vou incriminar ele, e vou pagar o juiz vai dar causa ganha para mim. O problema é dele que não tem recurso, eu tenho. Desde que o mundo é mundo, o dinheiro não é uma maldição por si só, mas o amor a ele, como diz o apóstolo Paulo, é. Pessoas ricas, desde o começo do mundo, mas que não têm o coração convertido ao Senhor, são grandes causadores de males no mundo. Pense os grandes perseguidores da história da igreja. Hitler tinha dinheiro. Nero tinha dinheiro. Trajano tinha dinheiro. Várias pessoas na história do mundo que perseguiram a igreja tinham muito dinheiro. E na sua autossuficiência, esqueceram do Senhor. Por isso, Tiago nos mostra, aqueles que têm recursos podem vir a ser convertidos. Esse não é tanto o ponto aqui. Mas aqueles que têm recursos, muitas vezes, por não terem um coração voltado para o Senhor, são os que mais causam mal. Só que a gente, por conta da nossa tolice, ficamos bajulando eles, quando, na verdade, nós deveríamos dar atenção aos que precisam, que estão ao nosso lado. Devemos ajudar os que precisam de recursos, que precisam de oração, precisam de amor e de cuidado. Mas Tiago também vai nos mostrar que é pecado o favoritismo. A partir do versículo 8 até o versículo 11, ele diz: Se vós, contudo, observais a lei do rei, segundo a Escritura,
amarás ao teu próximo como a ti mesmo, vocês fazem bem. Se, todavia, vocês fazem acepção, favoritismo entre pessoas, cometem pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto, aquele que disse, não adulterarás, foi também quem ordenou, não matarás. Se não adulteras, porém matas, você é um transgressor da lei. Então, o ponto de Tiago é o seguinte: quando você começa a trabalhar com favoritismo no seu coração, você começa a aplicar isso até para Deus. Porque você começa a pensar assim: olha, tem muito pecador por aí. Tem bêbado, adúltero, ladrão, assassino. Eu não faço nada disso. Eu tenho um probleminha de relacionamento aqui e ali. Eu trato melhor quem tem um pouco mais de dinheiro, eu trato um pouco pior quem não tem. Assim, eu não faço coisas muito graves, mas eu sou uma pessoa boa. Tiago fala que não, você não é uma pessoa boa. Porque a lei que proíbe você de fazer acepção de pessoas, que manda você amar ao outro como você ama a si mesmo, é a mesma lei que fala não matarás. A lógica de Tiago é a seguinte: se você quebra o artigo 1º da lei, mas não quebra o 6º, isso te torna menos quebrador da lei? Você quebrou a mesma lei, da mesma autoridade. Você não pode se enganar dizendo: Deus, olha, eu não mato, não roubo, não bebo, não fumo, não traio, não faço nada disso. Mas, olha, ajudar quem precisa, aí já é demais. Mas olha quanta coisa boa eu faço. Deus vai falar: bela porcaria. Eu falei para você não matar e amar o próximo. Como que agora você quer falar para mim, o rei que criei a lei, que você obedece uma parte, por isso o restante pode ser ignorado? Não é assim que funciona, meu querido. E Tiago vai nos mostrar, nós não podemos de forma alguma criar no nosso coração essa barreira de colocar essa área da minha vida, tudo bem. Por quê? Porque eu faço outras coisas boas. Não, se você cria separação entre pessoas, não trata bem quem está do seu lado, você pode não matar, não roubar, não fazer muita coisa, mas você ainda assim é pecador e vai para o inferno. Toda pessoa não precisa cometer um grande pecado para ir para o inferno. Nós nascemos em pecado. Nós somos, por natureza, filhos da ira, como diz a carta aos Efésios. Todo homem, seja a pessoa mais pura nesse mundo, ou a pessoa mais devassa nesse mundo, ambos vão para o inferno se não conhecerem ao Senhor Jesus. Se não se arrependerem de seus pecados, poucos ou muitos, e se não encontrarem em Jesus, o Rei da Glória, o seu grande Salvador. Não importa o quão puro ou quão impuro você é, não importa o quão rico ou quão pobre você é. Se você crer em Cristo, entregar a Ele e deixar a sua vida ser transformada dia a dia até o último dia, perseverar até o fim, você será salvo. O problema é que a gente faz o quê? A gente tem aquela nossa mentalidade católica popular brasileira, de que se você fizer certo ritual, não fizer tal coisa grotesca, está tudo bem. Não é assim que funciona com o justo juiz de toda a terra. Porque a lei dele é uma. E essa uma lei é aplicável para todos os casos. Por isso, tratar pessoas de forma diferente, pelo motivo que for, não é bíblico e é pecado. Condena a gente. E Tiago vai terminar mostrando para nós que... Opa, bloqueou aqui. E Tiago vai mostrar para nós, na última parte aqui, que é uma crueldade fazer isso. Versículos 12 e 13. Falai de tal maneira, e de tal maneira procedei com aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade, porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa no juízo. Então, Tiago vai nos mostrar que, se você leva uma vida na qual você vai destratar as pessoas por seja qual motivo for, motivo externo, se você for uma pessoa que negligencia partes da lei para tentar se justificar diante do Senhor, se você é uma pessoa que maltrata quem mais precisa de ajuda, saiba que Deus está vendo tudo isso. Lá na oração do Senhor, nos Evangelhos, Jesus fala: perdoai as nossas ofensas como perdoamos a quem nos tem ofendido, ou como perdoamos aqueles que ofenderam contra nós, depende da tradução, como você segue. Mas a mensagem é clara: Pai, nos perdoa, na medida em que nós perdoamos o outro. E às vezes a gente aprende sobre a graça de Deus, e é verdade, Deus é gracioso, só que Deus é justo. Deus te perdoa pela graça, pelo sacrifício de Cristo, com toda certeza. Ele te purifica, te perdoa de tudo e dá uma nova vida em Cristo. Só que Jesus contou uma história uma vez. Ele falou de um homem que devia muito, 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 muito para um homem que tinha autoridade. Aqui vamos atualizar. Ele devia 5 milhões para o rei. Era um servo do rei que devia 5 milhões para ele. E não tinha como pagar. E ele já estava pensando: minha família vai virar escrava, eu vou para a cadeia, eu vou ter que vender tudo que eu tenho. Meus filhos, meus netos, os tatranetos, meus netos vão ser todos escravos, porque eu não tenho como pagar isso. E ele pediu misericórdia para o rei, e o rei teve misericórdia, falou: eu te perdoo de tudo, está tudo certo.
Você não tem mais que pagar nada para mim. O que aconteceu? Saindo da corte daquele homem poderoso, ele encontra um outro que devia 50 reais para ele. O que você acha que ele fez? O normal seria o quê? Olha, você não vai acreditar o que aconteceu comigo. Tá tudo bem, tá perdoado, segue sua vida, fique em paz. O que ele fez? Pegou o outro pelo pescoço e ficou apertando. Me paga o que você me deve até o último centavo, senão eu vou te mandar para a cadeia. Seus filhos vão virar escravos, sua mulher vai virar escrava e você vai me pagar até o último centavo, seu miserável. Os servos do rei viram isso. Falaram para o rei, rei, você não vai acreditar. Aquele homem que você acabou de perdoar de 5 milhões está maltratando outro por 50 reais. E o rei chamou ele. Vem cá, amigão. Você não entendeu o que eu fiz por você? Do que eu te perdoei? E você não consegue perdoar uma pessoa por uma coisa tão pequena? Você vai para a cadeia e agora você vai pagar por isso. Esse é o ponto de Tiago. Como que você espera receber misericórdia da parte de Deus, que tem à sua disposição, por meio de Cristo, o perdão de todos os seus pecados, do presente, do passado e do futuro? Todos, até aquele que só você sabe que você fez. Como que você acha que Deus vai tratar você com graça, se Ele te ofereceu tudo isso e você não consegue perdoar quem está do seu lado? Como é que você espera que Deus te trate com misericórdia no dia do juízo, se você não consegue tratar com misericórdia quem está passando necessidade do seu lado? Como que você espera que Deus olhe para você com favor e com amor, se você é uma pessoa que não tem favor e amor por nada nessa vida? Porque aqui é pagou, bateu, levou. Me deve e me paga. E se não pagar, você está lascado na minha mão. Tiago nos fala, não dá para viver dessa forma. Se você diz que é cristão e faz acepção de pessoas, você está terrivelmente perdido. Por quê? Porque isso é pecado contra Deus. Isso é uma tolice, isso é uma crueldade, que um dia vai voltar contra você. Por isso que Tiago fala no versículo 12, falai de tal forma e de tal maneira procedei. Viva de acordo com a sua fé. Viva de acordo com aquilo que você aprendeu de Jesus. E o que nós aprendemos de Cristo? O perdão, o amor, o serviço a todos aqueles que estão próximos de nós. E quando você entende isso de verdade, sua vida é transformada, de um jeito que nenhuma terapia, nenhum coach, nenhum nada resolve nesse mundo. Pensa, por exemplo, em alguns exemplos de pobreza na Escritura. Você lembra daquela viúva que deu 2 moedinhas no templo e Jesus observou? O que ele disse? Essa aí deu mais do que todos os outros. Os outros trouxeram aquele cheque assim, cheio de zeros, colocava lá, vários e vários dinheiros. O que ela fez? 2 moedinhas, é tudo que ela tinha e colocou. Jesus falou, ela deu mais. Por quê? Ela entendeu que quem sustenta ela é o Senhor. Ela entende que a verdadeira riqueza não é o que a gente tem no bolso, é o que a gente tem em Deus. Em outro momento, depois que Jesus tinha subido aos céus, em Atos, Pedro e João estão indo para o templo, encontram um homem coxo, manco, pobre naquela cultura, largado na beira do templo. E o que acontece? O que vocês querem que nós façamos por você? O que a gente faz por você, homem? E ele fala, que eu volte a andar. Não, na verdade, desculpa, eu adiantei a história. Ele olhou para eles e como esperando alguma coisa para receber. E o que Pedro e João falaram? Não temos prata e nem ouro, mas o que nós temos, nós te damos. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Aquele homem ficou rico? Não. Continuou sendo um homem coxo, que a partir daquele momento poderia talvez andar, trabalhar e conseguir algum sustento. Ele continuou pobre, mas ele saltitava, dando glória a Deus, pulava com as pernas novas que agora ele tinha, para poder glorificar o Senhor. Por quê? A sua verdadeira riqueza foi encontrada em Jesus. E por isso que eu quero voltar no versículo 1. O texto nos diz, meus irmãos, não tenham a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. A solução para um coração ganancioso, um coração avarento, um coração que faz tratativas diferentes com pessoas, é Jesus. Quando você entende o quanto Jesus era rico, e o quanto ele abriu mão de tudo isso por você, o seu coração tem que ser transformado. Lembra da história daquele homem que foi perdoado de 5 milhões e não perdoou 50? O texto que nós lemos na liturgia fala, Jesus, sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos, não materialmente, como muitas igrejas pregam por aí, mas em Deus, de bênçãos espirituais, de um perdão que te sustenta nos momentos mais difíceis, de um amor fiel de Deus que não vai te abandonar quando você pecar contra ele, de um Deus que sempre vai estar do seu lado e vai te chamar de filho. Quando você entende a riqueza de Cristo e o quanto ele abriu mão dela para te tornar rico, você vai poder tratar o dinheiro de forma correta. Você vai conseguir olhar para quem precisa do seu lado com os olhos do Senhor. Somente quando eu fico fascinado por Cristo, que eu perco o fascínio pelos ídolos desse mundo. Dinheiro, prestígio social, aparências, seja lá o que for.
Por isso, meus irmãos, concluindo aqui em primeiro lugar, isso aqui é para todo mundo. Talvez ouvindo isso tudo você pense assim, isso não é para mim, eu não trato mal ninguém e tudo mais. Lembra do segundo ponto. Quem quebra um mandamento, quebra a lei do mesmo jeito. Se você tem um problema na sua vida, saiba, a solução é Jesus. Você só vai conseguir se livrar dos ídolos que hoje te escravizam na hora que você tornar Jesus o seu único ídolo. O único que pode de fato ser idolatrado. O único que de fato pode ser adorado com todo o seu coração. Só quando a gente se maravilha com Jesus, os outros ídolos vão embora. A gente não tem mais amor para entregar para eles, porque tudo já foi entregue para Jesus. Mas, em segundo lugar, você já experimentou esse perdão que é da parte de Cristo? Se sim, que eu acredito que talvez seja a resposta da maioria, você tem demonstrado esse amor de Cristo para quem precisa, perto de você? Você tem demonstrado isso para aqueles que precisam de misericórdia, aqueles que precisam de perdão, aqueles que precisam de uma ajuda? Você tem demonstrado esse amor para aqueles que estão do seu lado, literalmente hoje, talvez, e que falta você perdoar essa pessoa e tratá-la com mais amor? Talvez se envolver mais com a vida dela? Lembre do que Tiago disse. Não tenha sua fé em Jesus em acepção de pessoas. Não torne incompatível na sua prática o que Deus falou que é incompatível. E por último, se você passa necessidades hoje, necessidades materiais mesmo, saiba que Deus não é alheio à sua dor. Ele sabe justamente o que é isso. Ele conhece sua dor, Ele conhece seus medos e Ele pode te ajudar. Eu não estou aqui prometendo prosperidade financeira, que você vai chegar em casa, todos os boletos estão pagos, e vai ter um Pix misterioso na sua conta. Não é isso que eu estou falando. Mas se você confia no Senhor, saiba que não vai faltar o que é necessário. Salmo 23 fala, o Senhor é meu pastor, e por isso nada me falta. Do essencial, nada vai me faltar. Se você é parte dessa igreja, peça ajuda. Nós somos uma família. Assim como sua família poderia te ajudar em um perrengue, conte conosco também. Nós estamos aqui para nos ajudar como família da fé. Na época de Atos, tinha membros que vendiam seus terrenos para ajudar os outros com o que tinham. Hoje em dia, talvez a gente não precise chegar tanto. Mas a gente pode te ajudar. Por isso, peça ajuda. Especialmente hoje, nesse dia especial, peça ajuda para a junta diaconal. Fale com nossos diáconos. Eles vão ter alegria, disposição de coração de poder te ajudar. Por isso, vamos orar encerrando esse momento e aí passaremos para a ordenação e investidura dos nossos diáconos. Pai querido, nós queremos te agradecer porque em Cristo nós conhecemos o verdadeiro valor da humanidade, o verdadeiro valor do perdão, do amor, da misericórdia. E como é fácil, Pai, numa sociedade tão dividida, nós destratarmos pessoas por motivos tão pequenos. Nos ajuda, Senhor, Pai, nos dá arrependimento, para que nós possamos ver as pessoas com os olhos do Senhor, sem acepção, com amor, com dedicação, com zelo, com carinho, dispostos, Pai, a comprar a dor do outro para nós mesmos, assim como Cristo comprou a nossa dor para Ele. E Ele se doou completamente para cuidar daqueles que precisavam. E nós sabemos que isso é muito difícil de fazer, às vezes, para o nosso coração. Como é difícil, às vezes, nos dedicarmos e nos doarmos para o outro. Mas, Pai, nos dá a mesma disposição que houve em Cristo Jesus. Nos dá um coração semelhante ao Teu, para que nós possamos amar e servir como nós devemos fazer. E se há alguém aqui aprisionado, Pai, pelo ídolo da ganância, do dinheiro, do amor às riquezas, Pai, quebra esses ídolos nessa noite. Dá arrependimento verdadeiro, para que haja liberdade em nome do Senhor Jesus. É o que nós te pedimos, no nome dEle. Amém.